do cooperador Jonathan. Tá aí, irmãos. Hoje é culto de agradecimento a Deus. Amém? Vamos ler o texto que diz assim, irmãos: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem? Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem? Amém. Pode tomar seu assento em nome de Jesus. Amados, quando nós falamos, de gratidão, nós sabemos que gratidão é algo interessante, que muitos hoje não têm. Gratidão é quando você é grato a alguém ou a uma pessoa que lhe prestou um benefício, e você passa a se tornar grato a essa pessoa por isso. Quando nós lemos este texto, o salmista faz questão de dizer: o que eu vou dar ao Senhor, Deus? Porque grandes coisas o Senhor fez durante toda a minha vida. E o salmista começa a questionar entre si: o que eu posso fazer para agradecer tudo o que o Senhor me fez? Muitas das vezes eu também me pego dessa mesma maneira. Eu falo: Deus, eu sei que o que eu tenho feito tem sido tão pouco. Eu poderia fazer muito mais. Eu poderia me dedicar muito mais, mas eu não consigo fazer. E às vezes a gente para, irmãos, e o coração da gente começa a fermentar de uma tal maneira que a gente começa a se olhar para si mesmo. Isso é uma questão pessoal. Eu tenho que fazer. Sempre tenho dito aqui na igreja: quando você for fazer alguma coisa para Deus, faça o seu melhor. Dê o melhor de você. Agradeça a Deus em todo o tempo, porque talvez você não possa ter outra oportunidade para agradecer. Nós estamos no dia 31 de janeiro de 2020, igreja. Hoje, quando você está aqui, você tirou o seu tempo para estar na casa de Deus, para que você pudesse passar o ano orando. Muitas pessoas não estão nas praias, estão nas suas casas. Para conter a população, os governadores tiveram que cancelar os fogos de artifício, cancelaram muitos shows, para ver se segura as pessoas em casa. Ou seja, muitas pessoas não estão nas suas casas, saíram para a casa de outras pessoas, estão comemorando a passagem de ano. Mas e Deus? Meu Deus, aonde fica Deus nessa história? Aí a gente começa a pensar assim: meu Deus, o ano foi 365 dias. 365 dias. É muitos dias para você analisar. Mas se você parar para raciocinar, igreja, o tempo voa. Passou voando. Muitas coisas aconteceram. Mas e o agradecimento? O que eu tenho feito, será que está suficiente? Eu sei que por mais que nós façamos, nós nunca vamos conseguir dar sequer o que Deus merece de nós. Às vezes nós nos dedicamos mais à nossa família, nos dedicamos mais aos nossos filhos, nos dedicamos mais ao nosso trabalho, e Deus, nós tiramos pouco tempo
passando, as coisas estão acontecendo, mas e o nosso tempo, que somos nós mesmos quem cuidamos dele? Será que nós não temos tempo suficiente? Aí quando chega o dia do culto, hoje eu não vou, porque eu estou cansado, porque eu trabalhei demais, deu mais tempo para o trabalho do que para Deus. E às vezes quando nós ouvimos Jesus dizer assim: ei, o que eu quero que você tenha é uma pequena fé, um grãozinho de fé, uma fé pequena do tamanho de um grão de mostarda. E muitas das vezes esta fé falha, esta fé falta. Sabe por quê, igreja? Porque o nosso tempo para Deus tem sido curto, e a nossa fé tem diminuído cada vez mais. O salmista está preocupado: Senhor, o que eu vou fazer? Como eu gostaria de fazer muita coisa. O que eu posso dar para o Senhor? Às vezes tem pessoas que acordam de manhã cedo e esquecem de agradecer a Deus porque acordou. E muitas das vezes acorda gritando com o cachorro que está latindo, ou acorda sem paciência com o filho que ainda está deitado, ou com o marido que ainda não saiu para o trabalho, ou com a casa que está desarrumada, bagunçada, e o tempo para Deus acaba passando. O salmista aqui nos dá uma grande abertura de olhos. Porque o que nós temos para dar para o Senhor, será que nós damos aquilo que realmente está agradando a Deus? Será que nós estamos fazendo a nossa parte como cristãos? Quantas coisas aconteceram por aí, Covid-19, mas nós vimos, irmãos, que este ministério, esta igreja, graças a Deus, Deus protegeu todo mundo. Deus protegeu cada um aqui, igreja. Sabe por quê? Porque o amor de Deus pela sua vida é muito grande. E Ele sabe o quanto valor você tem. Nós devemos agradecer a Deus quando levantamos, viver a nossa vida diária com Deus todo momento, seja qualquer hora. Deus tem que ter o tempo dele para você, e você também tem que dar o seu tempo para Deus. Jesus disse: os tempos ficarão difíceis, mas não arredem os seus pés. Continue com as suas buscas, continue fazendo aquilo que agrada ao Senhor. Se nós estamos aqui hoje, nesta virada de 2020 para 2021, a gente tem que estar aqui para agradecer a Deus, igreja. Agradecer a Deus em todo momento. Porque se nós temos essa oportunidade, como eu gostaria de ter tido essa oportunidade há anos e anos atrás, que hoje eu posso ter e passar com a família Geração em Cristo, e passar buscando a Deus, virando o ano orando ao Senhor. Como eu gostaria há muito tempo atrás de ter feito, passado por isso, e não fiz. Mas hoje eu não perco mais a minha oportunidade. Sabe por quê? Porque eu fico muito mais feliz estando aqui do que estando lá fora. Eu sei que meus familiares, meus parentes, estão agora celebrando. Alguns que não são cristãos estão lá tomando champanhe, fazendo festinha, mas enquanto isso eu estou aqui orando pela vida deles, porque eu sei, irmãos, que aquele que ora, aquele que busca o Senhor alcança a sua misericórdia. Se você for parar para refletir, irmãos, quando no livro do Evangelho de Jesus Cristo, capítulo 17 de Lucas, você vê a história de 10 leprosos, 10 homens que tinham lepra, 10 homens que estavam passando uma fase terrível na sua vida. Terrível. Irmão, se você for parar para estudar a vida de um leproso, você chora. Sabe por que você chora? Porque você vai ver que o leproso, quando um cara pega a lepra, ou a mulher,
ele tem que se despedir da sua família, o seu maior bem precioso. Tem que deixar sua casa, os seus filhos e seguir rumo ao deserto. Vai ter que encontrar uma caverna, e ainda assim vai ter que ter misericórdia, pedir a Deus para que aquelas pessoas que estão leprosas naquela caverna o aceite ali também. A vida de um leproso não era fácil não, igreja. Não era fácil ser leproso, não. Eles deviam estar afastados. Se a sua família, os seus filhos vinham, eles tinham que estar bem longe, 100 metros de distância, para poder falar com o filho, falar com a esposa, e não podia abraçar, não podia tocar, não podia sentir. Tinha que viver daquela forma, naquela situação, passando por aquele problema. E muitas vezes, quando alguém via os leprosos, a primeira coisa que as pessoas faziam, sabe o que era? Começava a dizer, gritar: seus imundos, seus impuros, sai daqui, vai embora. O preconceito era muito grande. Era muito grande. Mas preste bem atenção numa coisa, igreja. Quando a Bíblia diz que aqueles leprosos, quando Jesus vinha passando, eles souberam que era Jesus. A Bíblia diz que de longe, porque eles tinham uma coisa chamada respeito. Eles sabiam que eles não podiam se aproximar, mas eles gritavam por Jesus, porque eles queriam ser curados, porque eles queriam ser limpos daquela enfermidade, daquela peste que estava no corpo deles. Sabe o que a lepra muitas das vezes fazia? Fazia o ser humano perder a orelha, perder a ponta dos dedos, fazia o ser humano praticamente ficar fedido o tempo todo, não tinha água, não tinha perfume, que tirasse aquele mau cheiro, aquele odor daquele leproso. Imagina uma pessoa sobrevivendo numa situação dessa. A pessoa chega a pedir a morte, evangelista Osaías, porque estava numa fase tão terrível da sua vida e ninguém pode estender as mãos. Aí eu sempre tenho falado aqui na igreja, sempre tenho falado nos cultos, irmão, busca Deus primeiro, porque a sua família vai chegar um determinado tempo, quem sabe quando você descer a sepultura, a sua família só vai te levar até o cemitério. De lá para frente é você e Deus. Tem coisas que a família não pode fazer por você. Tem coisas, diaconisa Thaís, que os amigos não podem fazer por você. Tem coisas que as melhores pessoas do mundo não podem fazer por você. Lembra disso? A Bíblia diz, Evangelho de São Paulo, que quando Jesus vê aqueles homens doentes, leprosos, você pensa que Jesus fez um milagre ali, que poderia ser o mais alto dos milagres? Eles estavam gritando por cura. Quando Jesus olha para eles e fala assim: ó, fala o seguinte, se apresentem ao sacerdote. Em nenhum momento Jesus diz assim: fiquem curados, fiquem limpos, sejam restaurados. Não. Jesus olha para eles e fala assim: vão para o sacerdote, se apresentem para ele. A Bíblia diz que aqueles 10 leprosos saíram, só que no meio do caminho eles percebem que a lepra já tinha os deixado. Aquele mal já tinha os deixado. Só que aí, igreja, presta atenção, os 9 dos 10 leprosos continuaram para ir até o sacerdote. Mas um desses leprosos, irmãos, ele vê, ele volta para agradecer. Ele vai até Jesus novamente. Aí agora ele já pode, o evangelista, chegar perto de Jesus. Agora a história mudou, ele não precisa ficar de longe mais pedindo para Jesus, agora ele pode chegar perto de Jesus. Sabe o que me chama a atenção nessa história? É que esse leproso que voltou, ele era samaritano. Ele não era judeu.
e um era samaritano. Para você entender bem melhor, irmãos, Jesus era judeu. E os 9 que estavam junto com os samaritanos eram da mesma tribo. Eram judeus também. Eram homens que conheciam a respeito das Escrituras, sabiam a respeito de Deus, mas estavam vivendo uma vida terrível através da sua lepra, que praticamente chegou quase a paralisar a vida deles. Mas quem volta? Justamente o samaritano, um homem que era praticamente considerado inimigo dos judeus. Aí você para e pergunta: como que esse era inimigo dos judeus? Estava junto com os judeus, estava na mesma situação, estava na mesma prova, estava vivendo a mesma dificuldade um do outro. E nessa hora todo mundo é amigo. Nós estamos vivendo a mesma vida, vamos ficar juntos. Eles tinham que ficar juntos e ficaram juntos. Só que quando a Bíblia diz que eles voltam para Jesus, Jesus olha para eles e diz assim: cadê os outros 9? Tem gente que pensa, evangelista, que Jesus dorme. Jesus não vai me ver nessa multidão. Se eu não for na igreja hoje, se eu não for prestar culto ao Senhor, Deus não vai me ver, porque vai ter muita gente na igreja. Vai ter bastante gente lá, não precisa eu ir. Ninguém vai fazer, eu não vou fazer falta para ninguém. Só que, irmãos, quando estão falando com Jesus, Jesus já sabe quantos tem ali. A Bíblia diz que o nosso Deus, Ele sabe quantos cabelos nós temos na nossa cabeça. Então eu posso esquecer, eu posso não ir, ou eu posso fingir, mas Deus sabe, conhece. De Deus nós não conseguimos esconder nada. Ah, Deus, hoje eu deitei da cama tão cansado, eu não tive tempo nem para orar. Precisa você falar: Deus já viu. Deus já viu que o teu cansaço falou mais alto do que a tua fé. Deus já viu que a tua mente falou mais alto do que a tua fé. Aí nós temos para pensar para Deus: Senhor, será que no dia em que eu precisar pedir alguma coisa para Deus, será que eu vou ter a cara de pedir? Será que primeiro eu não vou olhar, fazer como Salomão fez na sua velhice, quando ele se depara de frente com o espelho e diz assim: vaidade, tudo é vaidade, tudo nesse mundo passa, tudo aqui nesse mundo acaba, porque tudo é vaidade. Será que as pessoas hoje, muitos dizem assim: não, deixa eu ficar primeiro velhinho, a hora que eu ficar bem velho, bem cansadinho, aí eu vou para a igreja, eu vou buscar Deus, eu vou assumir um compromisso com Jesus. Aí não adianta, pode ser tarde demais, porque nem todos chegarão à velhice. É a pura realidade do mundo que nós vivemos hoje, igreja. Se nós não estivermos com Deus, nós estamos desprevenidos. Se Deus não estiver na nossa vida, nós estamos desprevenidos. Você sabia que nós já somos vacinados contra a Covid-19? Sabia disso? Quem crê aqui? Amém, igreja? Mas tem crente aí falando: não vejo a hora da vacina sair, não vejo a hora de tudo isso acabar. Nós já somos vacinados, igreja. A palavra do Senhor nos diz isso, que nós, a nossa casa, a nossa família estão protegidas pelo Senhor. E a proteção de Deus é por completa. Não tem fase 1, fase 2, fase 3, não. Ela é por completa. Nem existia vacina contra a lepra naquela época.
Imagina lá os 10 leprosos conversando, dizendo assim: tá feia a coisa aqui. Um cheirando mais mal do que o outro. Acabou para nós a esperança. Eles tinham que viver praticamente coberto, quase só parecia o olho. Só o olho. Era o único local do corpo que não pegava lepra. Era o olho. Todo o corpo tinha repletidão de doença, de chaga, de lepra. Mas eles tinham que passar por aquilo, já estavam se conformando com aquilo. Só que o povo tem que entender que quando vem para Jesus, não tem mais que se conformar com a podridão do mundo, não tem mais que se conformar com a enfermidade, não tem mais que se conformar com as coisas ruins, não tem mais. Sabe por quê? Porque nós estamos imunizados. Nós estamos imunizados. Eu sei, irmãos. Sabe por que eu falo isso com certeza e fé? É porque a minha fé ultrapassa o meu medo. A minha fé é maior do que o meu medo. E a minha vida pertence a Deus. Se a sua vida pertence a Deus, você já está imunizado. Ah, pastor, mas eu vivo uma vida terrível, uma vida triste. Meu marido não tem mais jeito. Eu estou quase perdendo a paciência, estou quase separando dele, irmão. Irmão, você está imunizada. Ah, pastor, mas eu estou quase me separando da minha esposa. Esposa, você está imunizada. Marido, você está imunizado. Você já recebeu uma injeção do céu. Quando os leprosos estavam ali, imagina, igreja, Jesus, tem misericórdia de nós. Imagina Jesus dizendo assim, no pensamento dele: Pai, dá uma vacina neles aí. Desce uma vacina do céu neles aí. Mas não deixa eles perceber agora não. Vai até o sacerdote. E quando eles saíram, no meio do caminho, eles perceberam. Sabe por que eles perceberam, igreja? Porque as pessoas percebem quando está liberta. As pessoas percebem quando o mal vai embora. As pessoas percebem quando a sua vida está sendo transformada. Ninguém pode dizer assim: eu não estou vendo nada, eu não estou sentindo nada, eu nada estou vendo. Não pode. Sabe por quê? Porque a transformação ela é percebida. Você percebe primeiro. Sabia disso? Você percebe primeiro, antes dos outros perceberem. Porque a lepra coçava o evangelista Osaías. Mas a primeira injeção do céu, alguma coisa está acontecendo aqui. Peraí, parou de coçar, eu vou. Cadê? Começaram a um olhar para o outro. Nossa, estamos curados. Estamos curados. A Bíblia diz que o samaritano pulava de alegria. Sabe, irmãos, quando a gente fala assim: busca Deus primeiro, depois o restante. Porque Deus é muito mais importante do que qualquer ser nesta terra. Os leprosos podiam ver assim no meio do caminho: nós estamos purificados, limpos, não estamos curados. Para onde vocês vão? Eu vou para a minha casa. Eu quero estar com a minha mulher, eu quero abraçar meu filho, eu quero abraçar minha família. Não. O samaritano, enquanto os outros judeus foram até o sacerdote, porque estava na lei que eles tinham que se apresentar ao sacerdote, para que o sacerdote os considerasse limpos, e eles tinham que se vestir, fazer um vexame, irmãos. Mas você vê, às vezes, o ser humano se humilha. Sabia disso, evangelista Osaías? O ser humano chega a se humilhar para outro ser humano. Jesus mandou, vou obedecer. Eu vou para o meio do caminho, estou curado. Eu vou para o sacerdote ou eu volto para Jesus? Sabe que era tão importante que os 10 voltassem? Porque se não fosse importante, Jesus não tinha dito para o samaritano:
Não foram 10 que foram curados? Cadê os outros 9? O samaritano não estava nem preocupado com os outros. Simplesmente ele disse: Senhor, eu estou aqui. Eu quero te agradecer pelo que o Senhor me fez. Eu sou grato pela cura. E a Bíblia diz que ele glorificava a Deus. Ué, mas não era samaritano? E aí Jesus vai dizer aqui, irmãos. Vamos lá para o texto. Lucas capítulo 17. Olha o texto que Jesus disse. Respondendo, Jesus disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este. Põe aí, no quadro, por favor, no telão, versículo 18. Quero ler com a igreja. Olha aí, igreja, para você ver. Lucas 17, 18. Lucas 17, 18. Olha só, igreja. Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. Aí tem pessoas que não entendem até hoje o porquê. Puxa, eu estou na igreja há tanto tempo. É judeu. Pertence ao povo abraâmico. Mas está na igreja há tanto tempo, mas nunca recebeu nada. Porque está na igreja só por causa de algum benefício de Deus. Aí vem um estrangeiro de outra igreja, de outro ministério, chega na igreja a primeira vez, fecha os olhinhos ali com fé e diz: Senhor, cura o meu marido que está com câncer. Chega em casa, o marido está fazendo comida, está lavando roupa, está fazendo um monte de coisa. Ele fala: ué, o que aconteceu? Eu não sei, eu só sei que eu estava deitado na cama com uma dor, de repente a dor sanou, passou a dor, me deu vontade de fazer alguma coisa, eu vi que não tinha pronta a comida, eu fui para o fogão e cozinhar, aí eu vi que tinha alguma roupinha suja ali, eu fui aproveitar para lavar. Por quê? Porque eu estou me sentindo bem, eu não sei o que aconteceu. Aí ela diz assim: puxa vida, fui uma vez só lá, pedi, Deus me atendeu. Aí o judeu vai dizer assim: poxa vida, por que o samaritano ficou curado também? Sendo que o samaritano não professa a mesma fé, o samaritano não conhece o mesmo Deus. Enquanto eles estavam indo, pastor, mas eles foram obedecer a voz de Jesus, foram para o sacerdote. Só que depois do sacerdote, para onde eles foram, evangelistas Isaías? Para a casa deles. Para casa, curtir a família, curtir a bênção. Parabéns para eles, né? Mas Jesus fez questão de falar para o samaritano: senão este estrangeiro, senão este estrangeiro. Sabe, igreja, eu tenho visto cada coisa neste mundo, e muitas pessoas têm trocado Deus por qualquer coisa, e aí querem culpar o Judas Iscariote. Maldito Judas, traidor, mereceu a morte, mereceu estar no inferno. Judas traiu Jesus por causa de 30 moedas de prata. 30. Agora, o que pessoas hoje ainda trocam Jesus, igreja? Poxa, hoje não, hoje tem o último dia do jogo, da final do jogo, não sei o quê. Não, hoje eu não vou na igreja não. E pensa que Deus não está vendo isso. Porque tudo isso, irmãos, está sendo escrito. A Bíblia diz que nós vamos ter que prestar contas de tudo, das coisas boas e das coisas ruins. Ah, Senhor, mas espera aí, o senhor ficou chateado comigo por causa daquele joguinho? O senhor ficou chateado comigo por causa daquela festinha? Senhor, o senhor ficou chateado comigo por causa daquele churrasquinho? E tudo está sendo anotado.
Nada escapa aos olhos do Senhor. Você ainda não aprendeu que você é um precioso, por isso que Deus tem cuidado de você, por isso que Deus tem dado a você a oportunidade para você mudar de vida, como Ele deu uma oportunidade para esses leprosos. 9 não quiseram nem saber. Jesus também era judeu. Jesus diz: a salvação veio para os judeus, mas os judeus não quiseram receber. Não quiseram. Não quiseram. E Deus continua dando oportunidade. Deus continua estendendo a mão. Deus continua abençoando. Mas o agradecimento fica para depois. Sempre para o final. Se a pessoa fala: pastor, o dia, o rapaz falou assim: não, pastor, de manhã geralmente eu acordo praticamente, já pulo da cama e já corro o meu serviço. Mas de noite, pastor, de noite, meu tempo é para Deus. Eu disse: e daí? Não, de dia eu passo, corro para lá e para cá, não dá tempo para nada, mal tem tempo para comer. Mas chega de noite, eu vou buscar Deus. E se você não tivesse a oportunidade de Deus, tivesse para você a oportunidade de chegar à noite, quer dizer que naquele dia você ia esquecer de Deus? Se você pede para Deus, quando você acorda, agradece Deus: muito obrigado por mais um dia. Você não sabe o que vai acontecer no decorrer do dia, você nem imagina. Mas quando você coloca nas mãos de Deus, você está sendo guardado. É mesmo você dizer assim: Senhor, eu não sei o que vai acontecer no meu dia, durante o dia todo hoje, mas meu Deus, me guarda, me livra do homem mau e perverso, daqueles que procuram me fazer o mal. Me guarda, Senhor. Aí você está colocando a responsabilidade nas mãos de Deus, para Deus te guardar. Aí você está dizendo assim: Senhor, eu quero ser um veículo, um instrumento do Senhor, porque eu sei que aonde eu for, aonde eu andar, o Senhor vai estar comigo. Mas não é só dizer, tem que acreditar, tem que crer, porque Deus só vai transformar a vida das pessoas se as pessoas deixarem Deus transformar. Eu sempre tenho dito assim para muitas pessoas: olha, se você não for até Jesus, você não vai conseguir sair dessa situação. Você tem uma oportunidade para sair dessa situação. Então aí é você e Deus. É você que tem que... Eu posso orar. As pessoas falam assim: pastor, o senhor ora por mim? Oro. Mas e daí? Você vai buscar Deus? Você vai ter um compromisso com Deus? Então, mas eu não estou tendo tempo, não posso agora não vai dar para mim ir. Não vai adiantar de nada a minha oração. A gente tem que ser real com as pessoas. Por que você quer que eu ore por você se você não quer compromisso com Deus? Tem que ter compromisso com Deus, para que a sua vida mude, para que a sua casa mude, para que a sua família mude, para que o seu trabalho tudo mude lá. Você tem que ter compromisso com Deus. Deus tem que ser prioridade na sua vida todo o tempo. Pastor, eu fui passar a passagem do ano hoje orando. Tá bom? Não. Amanhã você precisa orar também. É sexta-feira, dia 1º de janeiro, daqui a pouco, né? Você tem que orar também. Por quê? Porque Deus vai te despertar para você para mais um dia. Então agradeça a Deus: Senhor, muito obrigado por mais esse dia. Protege-me, Senhor, durante esse dia, o meu trabalho, me guarda, me livre de todo mal, de todo perigo. E Deus vai te livrar. Sabe o que aconteceu comigo um dia, irmãos? Lá no meu trabalho, faz um tempinho já. Eu subi para pegar uma caixa em cima do banheiro ali, onde tem uma sacadinha, né? Não é nenhuma laje, mas em cima do banheiro tem as caixas, fica as caixas das mercadorias. E eu subi nessa escada.
e a minha plotter estava dentro desse cômodo. E eu, quando eu estava quase no último degrau, irmãos, a escada quebrou. E eu desci de costa. Quem estava comigo lá aquele dia? Você. E eu desci de costa. A escada quebrou e eu desci de costa. A minha cabeça ia bater na plotter. E logicamente, irmãos, eu ia morrer. Sabe por que eu não morri? Sabe por que não aconteceu nada comigo, igreja? Porque de manhã eu já coloquei nas mãos do Senhor aquele dia. De manhã eu já entreguei na mão do Senhor aquele dia. Porque eu não sabia que aquilo ia acontecer, mas Deus sabia. Eu tinha colocado nas mãos de Deus a minha vida. Um dia eu trabalhando na borracharia, irmãos, e eu estou colocando ar no pneu de caminhão. E eu escutei o pneu fazendo assim. Botei o calibrador 60 libras. E o pneu geralmente usa 120 libras. E eu continuei. Aí eu vi, eu falei para o motorista: esse pneu não vai aguentar. Ele falou: não, esse pneu já está assim, já faz um tempão. Pode bota pelo menos umas 80 libras nesse pneu. Eu falei: rapaz, 80 libras, pode pôr esse pneu. Irmãos, eu botei o ar e fiquei olhando assim, ó, pro bico. Deus, irmãos, pegou a minha cabeça, irmãos. Minha cabeça estava aqui. Ele pegou minha cabeça e fez assim. Na hora que fez assim, irmãos, o pneu explodiu. Quantas vezes você vê pessoas borracheiras que morreram por causa de pneu? E naquele dia, igreja, o pneu explodiu. A minha mão bateu assim na carroceria do pneu e voltou. E quando eu olho, meu motorista, quando ele veio, ele saiu do caminhão da cabine correndo, e eu estava ajoelhado. Ele olhou para mim e falou assim: misericórdia, alguém tem para ajudar esse rapaz aqui para levar para o hospital? E eu fui para o hospital com o rosto todo ensanguentado, irmãos, todo ensanguentado. E a minha esposa em casa, com as minhas filhas. Só que eu não quis alarmar, não. Eu fiquei o tempo todo ali pedindo a Deus para cuidar de mim. E quando eu cheguei no hospital, que as enfermeiras me viram com o rosto todo ensanguentado, irmãos, o médico já disse assim: meu Deus, põe lá para dentro, lava esse rosto dele, vamos ver o que vai dar para fazer. Qualquer coisa transfere para Cruzeiro. Irmãos, e o meu coração palpitava. E eu já não queria, eu passava a mão no rosto assim, ó, a minha mão pingava sangue. Sangue, irmãos. A minha mão pingava sangue. E eu comecei a ficar pensando assim: puxa, estou deformado. A única coisa que eu pensava assim: estou deformado. Estou deformado. Mas eu fiquei na mão, tentei na máquina, enquanto a enfermeira vinha lavar meu rosto. O médico veio, olhou, passou assim. Daqui a pouco, irmãos, o médico disse assim: o que aconteceu aí? Eu falei: o pneu que explodiu na minha cara. Pneu? Eu disse: rapaz, mas eu nunca vi um negócio desse. Eu falei: como assim, doutor? Quando você chegou aqui, eu pensei que o seu rosto estava deformado, cara. Não aconteceu nada. Eu falei: não? Ele falou: não aconteceu nada, não. Foi só realmente uns furinhos nos seus poros aí que sangrou, mas você está bem. E eu estava com a roupa toda cheia de sangue, igreja. E aí eu fechei os meus olhos na frente do médico e disse assim: doutor, meu Deus é grande. O meu Deus é maravilhoso. Comecei a agradecer a Deus naquele hospital, sabe por quê? Porque Deus tinha me protegido. Se o pneu explode no meu rosto e abrir aquele ar, poderia furar os meus olhos, eu poderia ter ficado cego e talvez perdido até a minha vida. Mas Deus me poupou. Por isso que eu falo, igreja, quando o sentinela está na sua casa, na sua vida, você é protegido pelo Senhor. Acontece o que acontecer, tiver de acontecer, quando você entrega nas mãos de Deus, você pode ter certeza que Deus está cuidando de você. Deus vai cuidar da sua casa, Deus vai cuidar da sua família. Nós estamos vivendo o último dia do ano. Nós vamos agradecer a Deus, irmãos. É tempo de agradecimento. Ah, pastor, mas foi um ano ruim. Foi. Muitas pessoas perderam entes queridos. A minha irmã perdeu uma neta de 21 anos de idade.
25 anos, neta da minha irmã, mas ela é cristã. Ela sabe que Deus não a desamparou. A gente que é cristão, a gente tem certeza, você pode parar em qualquer situação, mas você sabe que Deus vai estar com você o tempo todo. Deus vai te proteger o tempo todo. Quando eu fui para a sala de cirurgia, quando eu entrei na mesa de cirurgia, subi na maca, a primeira coisa que eu fiz, fechei o meu olho e já pedi em pensamento para Deus: Senhor, o médico dos médicos, o meu médico particular é o Senhor. Aí esse monte de médico aqui, mas o Senhor é o meu médico. Aí quando a médica disse para mim assim: olha, seu Paulo, nós vamos apagar o senhor agora, vamos dar para o senhor agora uma caipirinha para o senhor dormir. Eu disse: está repreendido, doutor, em nome de Jesus. Pode pagar, que Deus está no controle de todas as coisas. E realmente apaguei. Quando eu acordei, já estava no quarto em recuperação. Tudo bem, olhei para o lado, minha filha estava lá comigo, né? Eu disse: como é que isso foi? Meu pai, foi bem, graças a Deus está tudo certinho. Agora só tem que se cuidar. Eu falei: amém. Jesus esteve comigo o tempo todo. O tempo todo Jesus esteve no meu lado, protegendo, cumprir as regras do médico. Não vai poder fazer força, gritaria, falar, gritar, pegar peso, não pode fazer nada. Amém, vamos respeitar. Mas o meu Deus esteve todo o tempo comigo, igreja. Eu glorifiquei a Deus na minha casa, eu glorifiquei a Deus lá no hospital, e as pessoas que me viram falaram: realmente, esse daí é crente não. Porque em nenhum momento negou a sua fé, nenhum momento negou a sua vida com Deus. Sabe por quê? Porque em nenhum momento Deus me desamparou. Deus não vai desamparar você no ano de 2021. Deus vai continuar te abençoando, abençoando a sua casa, abençoando a sua família, mas você tem que crer. Acredite que Deus está protegendo a sua casa. Deus está protegendo a sua família. Lembre-se que você é especial para Jesus. Viu o testemunho da nossa irmã Mirna aqui, irmãos, né? A gente fica feliz quando Deus mostra para as pessoas, porque Deus faz as pessoas se sentirem bem. Deus faz você se sentir bem. Ainda mais quando você aceita a sua fé. Você acredita que o Deus tem poder para transformar a sua história, para mudar a sua vida. Depois que aquele leproso foi até Jesus, agradeceu a Jesus com o coração cheio de alegria, aí sim, opa, agora eu vou para minha casa, agora eu vou para minha família. Primeiro foi Jesus. Primeiro foi agradecer a Jesus pelos benefícios. Se você parar, irmão, se você falasse assim: às vezes você faz alguma coisa boa para alguém fala para você assim: Deus te pague. Eu falo assim: não, de jeito nenhum. Deus não me deve nada. Pelo contrário, eu é que devo muito a Deus. Porque o lugar que eu estava, a minha família, os meus irmãos, ninguém foi me buscar lá. Ninguém foi. Mas quando Jesus olhou para mim e falou assim: eu vou estender a mão para você. E quando ele estendeu a mão, eu segurei firme e não os deixei escapar mais. Sabe por quê? Porque eu senti o amor de Deus pela minha vida. Porque quando eu mais precisei, Jesus foi o único que estendeu a mão para mim. E nunca mais largou as minhas mãos. Nunca mais. Por isso eu só tenho a agradecer, queridos. Mais um ano. Foram lutas, foram muitas. Tivemos muitas dificuldades. Tentaram calar a boca da igreja durante 2 meses praticamente aí. Ficamos sem cultuar a Deus? Não, de jeito nenhum. Quem se lembra? Fazíamos culto na nossa casa. Mostramos todo o tempo. Hoje é dia de cultuar a Deus. Coloquei a minha família ali, cada uma das minhas filhas, minha esposa. Vamos adorar o Senhor. Ia na casa da minha sogra, louvamos ao Senhor lá.
Em nenhum momento nós perdemos a nossa fé. Sabíamos que o inimigo parou as igrejas, mas não calou a boca dos verdadeiros cristãos. Não calou a boca dos verdadeiros cristãos. Sabe por quê, irmãos? Quem quer buscar Deus não escolhe tempo, não escolhe hora, não escolhe momento. Tudo é tempo para buscar a Deus. Em todo tempo. E é bom quando você ouve alguém dizer, como a operadora Dayana diz, o seu brilho reflete. Porque você está no seu trabalho, mas o seu pensamento está ligado em Deus. Um dia nós no trabalho, eu com a Franciele, passou um motoqueiro lá, entregador de peça. Parou na porta da loja, ficou olhando assim. Falou, vocês são cristãos? Somos sim. O cara, quando eu falei que nós somos, ele já começou a chorar e disse assim, por favor, ora por mim. Agora, puxamos ele para dentro lá, já levamos para o cantinho. Foi a minha esposa que estava comigo, né? Levamos para o cantinho lá e falamos, vamos orar a Deus. Aí no meu coração pensei assim, Deus, não deixa entrar cliente aqui agora não. Agora é o momento, é para o Senhor. Não deixa entrar cliente agora aqui não. Irmãos, incrível. É incrível quando você fala com Deus e você vê Deus responder para você. Nós oramos, eu com a minha esposa, oramos para aquele homem, oramos pela vida dele. Irmãos, ele saiu dali com o coração e disse assim, nossa, parece que saiu um peso de mim. Como aquilo alegrou meu coração, igreja. Foi só aquele homem sair da loja, os clientes começaram a aparecer. Sabe como que Deus trabalha? É coisa que nos alegra. Aí nós temos que dizer como salmista, Senhor, o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor me tem feito? O que eu posso dar ao Senhor, meu Deus? Por ter mostrado às pessoas o quanto o Senhor é na minha vida. Como que alegra o nosso coração. Não tem preço melhor do que esse, igreja. É você ver Deus agir, Deus trabalhar, é você ver Deus fluir no meio da sua casa, da sua família, e as pessoas saírem dali agradecidas, não a nós, mas a Deus. Quantos andarilhos chegaram ali, pessoas que chegaram ali, que estavam de cabeça baixa, entristecido, aborrecido. Aí nós vamos dar conversa, dar uma palavra de amor para ele. Irmãos, quando você dá um abraço num homem daquele, você vê que realmente é amor, Deus. Quantos eu vi ali Deus transformar vidas? Sabe, irmãos, não tem nada que pague isso na vida de um cristão. Sabe, de tantas coisas, quase 25 anos praticamente de ministério, de evangelho, irmãos. Olha, eu nunca vi tanta coisa tão maravilhosa que Deus já fez. Então eu só tenho a agradecer a Deus. Eu estou realizado. Que a última coisa que falta é ver o ministério de geração em Cristo crescer. Eu creio que Deus vai me proporcionar essa bênção, para que aí eu possa simplesmente descansar em paz, porque tudo que eu pedi, precisei, Deus me deu, me abençoou. Uma família maravilhosa, abençoada, uma esposa abençoada, umas filhas maravilhosas. Irmãos, eu tenho tanta coisa, eu não sei o que eu faço mais para agradecer a esse Deus. Eu não quero medir esforço. Pode estar chovendo, caindo uma tempestade, irmãos. Nem que for para mim chegar quase na hora do final do culto. Nós vamos abrir a igreja e fazer o culto. Eu e a minha família nós vamos fazer, porque Deus merece o nosso melhor. Deus merece o nosso melhor. Nós temos que apontar, irmãos, as bênçãos que Deus nos fez. Se Deus tem abençoado a sua vida, conte para outras pessoas. Fale do que Deus fez na sua vida. Você vai ver que Deus vai trabalhar no coração de muitas pessoas. Tem um motorista, eu já contei aqui o testemunho dele, igreja, que ele vinha procurando um caminhão do Rio de Janeiro até Cachoeira Paulista ali, procurando um caminhão parado na beira da pista. Para quê? Para sentar atrás daquele caminhão e se matar, suicidar, igreja. Lá no Rio de Janeiro, ele veio procurando uma carreta para enfiar atrás daquela carreta parada ali. Pergunta se ele achou, irmãos. Nenhuma.
Nenhum caminhão quebrado na beira da pista. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus tinha um destino certo para a vida daquele homem. Deus tinha um destino certo. Sabe onde ele foi parar? Lá no posto Amaré Pinto. Sabe que eu fico agradecido porque ele fala, puxa vida, Deus, tantas pessoas aí. Eu fico imaginando, será que não tinha um crente nesses postos todos aí? Mas aí Deus, eu estou honrando você. Eu trouxe para você. E eu comecei a contar meu testemunho para aquele homem, irmãos. Aquele homem começou a chorar. Falei para ele que não valia a pena jogar a sua vida fora. Falei para ele do inferno, porque o inferno existe e ele ia sofrer a vida inteira. O inferno ia ser pior do que o sofrimento aqui da terra. Irmãos, aquele homem ficou meu amigo. Até hoje ele passa naquele posto completamente diferente. Hoje ele tem uma família abençoada, uma casa abençoada, um homem que acredita em Deus. Toda vez que ele passa ali, ele fala assim, ó, aquele rapaz de lojinha ali contou o testemunho dele para mim, e aquele testemunho dele mudou a minha vida. Você tem testemunho que pode mudar a vida de outras pessoas. Reparta com outras pessoas. Sabe quando você chega no seu trabalho e você vê alguém, um colega de trabalho lá, cabeça baixa, triste, aborrecido, é Deus mostrando para você, vai lá, conta o teu testemunho do que eu vi na tua vida para essa pessoa. Faz um convite, convida. Aí você vai ver Deus trabalhar naquela vida, você vai ver como que Deus vai fazer naquela pessoa, e depois você vai se sentir feliz por causa disso, porque uma alma vale mais do que o mundo inteiro. E a Bíblia diz que quando uma alma se arrepende, o céu entra em festa. Bem, Deus, coloque bem em nome de Jesus. Não dá mais tempo. Quero convocar os obreiros.